Fala, meu amigo eletricista! Tudo bem? Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos ao canal EF2X. Hoje vou falar dos 5 maiores erros dos eletricistas autônomos. Fique até o final para ver como você também acertar essa parada toda. A gente vai pegar os erros e depois vamos falar como acertar, qual o remédio para esses erros. E, claro, melhorar suas vendas fechando mais serviços. Deixe os seus comentários aqui abaixo, né? Bom lembrar, aproveito para deixar o convite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, que aqui é papo reto para você, eletricista, evoluir na sua carreira. Bem, vamos então ao vídeo de hoje. Vamos ao primeiro, né? Então vamos aqui falar dos 5 erros, né? Dos 5 erros aí dos eletricistas. E o primeiro erro tem a ver com a apresentação, com a sua comunicação, tá? Então, o primeiro erro é não cuidar da sua aparência pessoal. Então, qual que é a mentalidade ali do eletricista? O cliente não presta atenção nos detalhes, ele quer o serviço bem feito e já era. Será que é só o serviço? Será que a nossa apresentação, o uso de uniformes, IPIs, não influencia para a percepção do cliente, para entender que você é um cara profissa? Então, antes mesmo de o cliente falar com você, ele vai ver a sua postura pessoal, vai ver a sua vestimenta, a sua roupa, sapatos, equipamentos de proteção. Se as suas roupas estiverem sujas, mau odor, né? Vai fazer com que o cliente crie alguma imagem errada de você. Isso pode diminuir a sua credibilidade. Acredite se quiser, tá? Segundo ponto, passar orçamento sem visitar a obra. Então, você ainda passa o seu preço, o preço do seu serviço, só vendo fotinho que o cliente te manda no Instagram, no WhatsApp? Esse é um erro que eu considero grave, porque você pode ter uma surpresa, pode se assustar ao visitar a obra, o local onde você vai trabalhar e encontrar alguma situação inesperada. E aí vai ficar complicado para você cobrar esse serviço inesperado do seu cliente, tá? Então, você pode ter retrabalho no local que não estava previsto. Isso vai trazer o quê? Prejuízo para você, tá? É batata, conheço vários que fazem, que passaram já por isso, tá? Então, é lógico, em obras que você vai fazer, eu estou dizendo aqui, não vamos generalizar, tá? Mas em obras que você vai fazer a casa toda, vai ficar mais dias no local trabalhando. Quando eu reparo uma coisinha de meia hora, uma hora, aí já é outra conversa, outros 500. Aí dá para você fazer a distância, beleza? Terceiro ponto, achar que a culpa é do governo, é do mercado, o mercado está complicado, não aparece o cliente, é a crise, tá? Então, assim, você não pode achar que o seu serviço é perfeito, que você não erra, você é um cara, eu sou fodão e pronto, o resto é resto. E aí você, quando você não dá certo, você não fecha pedido, não está entrando no orçamento, a culpa é de quem? Nunca é sua, né, meu amigo? Você não erra, né? E aí é mais fácil o quê? É mais fácil culpar um terceiro. Então eu vou culpar de uma atitude profissional, de um profissional desqualificado, é o governo, é o mercado, está em crise, teve a pandemia, é a guerra na Rússia. E junto desse bololô todo, né, do outro profissional, tem os nossos amigos, Zé Faísca, Pica-Fio, Pederista, que eles cobram mais barato. E aí você fala, é por isso que eu não fecho a venda. Então, você não procura entender o real motivo do cliente escolher um concorrente. Nem sempre a questão é preço. Daqui a pouco eu vou falar dos erros, daqui a pouco eu vou falar os antídotos para vocês. Fique até o final para vocês
verem como reverter esses 5 erros que eu estou passando para vocês. Então, a ideia é primeiro passar os erros para aguçar a sua consciência e aí depois você bora partir para ação para melhoria. Beleza? Fica até o final que vai ser especial aqui para você. O quarto erro, ele já entra numa característica de erro técnico. Então, o que seria um erro técnico? Não conhecer as normas do próprio trabalho. Então, você não conhece a norma e segue instalando no achismo. No achismo. Eu vi um colega fazer, do colega que viu um colega, e aí você vai no achismo. Não sabe nem diferenciar, identificar as cores do fio, o que é fase, neutro, retorno, usa, mistura as cores, não tem ideia da bitola adequada. Ah, é 1 milímetro, é 1,5, é 2,5, é 4. Então, cada cabo tem sua cor, a bitola tem um uso específico, tem o dimensionamento, tem a questão dos disjuntores, da montar o quadro, trabalhar fazendo gato, fazendo várias emendas, não sabe como isolar, o que é bom, o que não é, o disjuntor errado. Então, você vai usar um disjuntor unipolar para torneira e chuveiro, sendo que o correto é bipolar. Sabe, diferenças técnicas e que a norma exige, tá? Então, esse contexto, o desconhecimento da regra do jogo, que ela vai te dar uma base, ela não vai te entregar tudo, mas é a base. Então, você igual o advogado não se baseia na Constituição, na lei, no direito, ele pega aquela regra e ele vai e faz as atitudes, as defesas dele. Para a elétrica é a mesma coisa, vou falar mais para frente. E o quinto erro é, isso eu bato muito na tecla para vocês, se vocês não perceberam, misturar CPF e CNPJ. Então, ao misturar o CPF e CNPJ, você perde o controle dos seus gastos. Ó, tá saindo pelos bolsos, que você não está percebendo o que você tá tendo de ganho, o que está tendo de lucro. Então, você mistura, utiliza recurso pessoal para o trabalho e o que era CNPJ. Você compra, por exemplo, as suas cuecas com dinheiro da empresa, tá? E o que você vai fazer o mercado com o dinheiro da empresa e aí você compra as ferramentas com seu CPF, você mistura tudo, você perde como diria Galvão Bueno, fica uma lambança, tá? Então fique atento, utilize, né, os recursos pessoais para pessoal, você separa ali o seu salário e trabalho, e aí você também acaba não abrindo a mente para novos aprendizados, não tem essa noção, tá? Você perde a noção se o seu preço está correto, se você tem lucro pelo serviço prestado, ou então qual tipo de serviço dá mais lucro. Nessa você poderia focar num nicho. Ah, porra, se esse nicho está tendo mais lucro, eu vou focar a minha propaganda, a minha divulgação nisso aqui. Eu faço outros serviços para pagar as contas, mas aqui eu vou ganhar dinheiro, tá? Então, pode ser um pensamento estratégico, você usar a informação, mas você consegue usar uma informação com uma atuação estratégica quando você tem uma informação melhor. Tá? Então, você precisa de dados para daí tomar um passo estratégico. E nessa questão de você olhar com estratégica um nicho que vai te dar mais lucro, você pode, entrar num nicho bacana, ficar especialista numa determinada área da elétrica, isso é muito bacana, e você consegue ter mais resultado, tá? Então, esse pensar estratégico é uma prática, é o dia a dia, tendo essa noção, putz, as cuecas não é CNPJ, é no meu CPF, né? É no meu cartãozinho aqui de débito, de crédito ali, à vista, meu dinheirinho, pô, as ferramentas, curso, treinamento, investimento. É pela empresa. Seja você tendo CNPJ, ou seja você tendo CPF como autônomo, mas separa. Mesmo que você seja autônomo e não tenha CNPJ, entenda. Encare que é um CNPJ, que é a sua empresa, e separe as contas, tá? Por isso que é legal a questão do CNPJ, ajuda no sentido de você, por exemplo, ter uma conta no banco, mesmo que seja, o CPF você consegue às vezes ter duas contas, e aí você, né, divide, se você achar mais correto, você pode até ter
uma mesma conta física só sua, mas tem uma planilha ali, um Excel que você separe essas contas, tá? Separe, essa é a mensagem. Então, o que isso faz perder? Além de você não estar enxergando aonde você está tendo lucro, aonde você pode ter um potencial de fechar mais serviço numa situação de nicho mais rentável, você perde oportunidade de trabalho, você acaba não conseguindo mais clientes, você perde a noção do... Fica muito achismo em tudo, em tudo. Aí você acha que está ganhando dinheiro e você está pagando para trabalhar, tá? Você já deve ter passado por uma sensação. Eu já passei, todos nós passamos. Mas eu deixo a pergunta para você. Você não teve aquela semaninha que você estava trabalhando, aí fechou o mês, ficou 0 a 0, aí você fala, caraca, meu, eu fechei mais serviço esse mês e tá 0 a 0, não tá sobrando aqui o din-din. Por que será que não está sobrando? Fica essa pergunta aqui. É o que eu estou passando nesse vídeo hoje aqui, tá? Um dos modos é você separar o CPF do CNPJ e nessa você começa a ter a noção e de repente esse serviço que você está achando que está ganhando dinheiro, você não está, tá? Então, todos esses motivos que eu passei agora faz com que você, de certa maneira, perca serviço, não consiga visualizar a sua lucratividade. Então, algum desses, será que aconteceu com você? Deixa aqui nos comentários, fala para a gente aí aonde você acha que você está perdendo dinheiro, ou de repente, onde você tem certeza que você perdeu dinheiro e conseguiu arrumar. Ah, não, a partir do momento eu comecei a fazer isso, isso e isso. Passa aqui, é bacana para colegas aqui de profissão de diversas partes aqui do Brasil ter uma contribuição de quem está aí no campo de batalha também, beleza? De repente você traz uma sacada fera para nós nos ajudarmos aqui. Então, agora eu vou falar para vocês os antídotos, quais os remedinhos para a gente sanar esses 5 erros que eu passei para vocês, tá? Então, vamos revisar os erros aqui, né? A gente teve o primeiro erro, que é não cuidar da aparência pessoal, a questão do uso de uniformes. O segundo erro é passar orçamento sem visitar a obra. O terceiro erro é achar que a culpa é do mercado, que é do governo, que é a crise, que é o concorrente, o Zé Faísca, o Pica-Fio, tá? O quarto erro é não conhecer as normas do próprio trabalho. E o quinto erro, misturar CPF do CNPJ. Tá? Então, agora vamos para os acertos, os remedinhos. Então, primeiro ponto é passe o orçamento depois que você visitar a obra. Então, o cliente te contatou, pô, beleza, ou mandou uma mensagem, mandou na rede social, mandou pelo Google, mandou no WhatsApp, te encontrou de alguma maneira, e aí você teve o contato, e aí você agendou, você foi até a obra para ver o que deve ser feito, você escutou o cliente falando para você o que ele espera, qual a expectativa, quais as necessidades dele. Então, você visitando o local e tendo esse contato pessoal, você tem uma noção melhor das necessidades, o que deve ser feito, e aí você vai identificar possíveis problemas. O ambiente diz muito que às vezes a foto e um vídeo não mostra, tá? Aquele fio que vai ser difícil chegar porque tem uma viga no meio, aquele conduíte que está pequeno, que de repente você vai ter que refazer, vai ter que quebrar a parede para passar mais fiação, mais cabo, né? São diversos fatores que, com a sua vivência, experiência e visitando o local, você vai entender que foi essencial ir na obra e você vai precificar, você vai dar o seu orçamento com um valor mais justo e que você obtenha o lucro aí certinho, tá? Então, você tem toda essa questão e aí o seu preço sai melhor. Então, também registre com fotos, leve o seu celular, escreva, faça anotações no, se você tiver. Eu tenho o costume de ir com pranchetinha, eu faço às vezes essa questão, mas no mundo da iluminação. Então eu costumo levar uma agenda, uma pranchetinha, desenho, tira a medida, escreve algum detalhe que você pescou ali do cliente, às vezes uma colinha para você relembrar. Ah, não, tem filho, tem cachorro, não sei o quê. Ah, ele gostaria de uma chopeira elétrica. Puta, tem um cabo aqui, esse aqui precisa de mais, puxar mais energia.
não, a esposa dele vai querer ali uma panela elétrica, não sei o que, eletrodoméstico, põe a necessidade. Eu, por exemplo, no meu quarto, eu tenho uma bateria eletrônica, eu toco bateria, eu coloquei 2 tomadas a mais, porque eu não queria aquela coisa de Benjamin, filtro de linha, não, quis certinho, pedi na época, eu tenho uma tomada para o amplificador, uma tomada para o módulo que transforma ali em som, né, a bateria, tem um para ligar um som, para eu escutar a música e acompanhar, e tem mais uma lá sobrando. Eu tenho 4 tomadas que eu solicitei para fazer, essa foi uma necessidade diferente. Então, no meu exemplo, é uma pessoa que toca bateria, curte música, e eu queria um espaço ali próprio para isso, sem gambiarra. Então, o seu cliente vai ter uma situação específica que ele vai, que nisso vai ser bacana, essa sacada, essa customização do seu serviço. Na hora do orçamento é legal, e às vezes um colega seu de profissão, menos qualificado, não vai ter essa percepção, e na hora de uma possível briga ali de orçamento, esses detalhes é o que faz você fechar. Putz, esse eletricista percebeu e falou que tem esse a mais. Porque aquele que não viu, o que vai acontecer? Ele vai chegar na hora, ou ele vai deixar passar, ou ele vai falar, não, esse aqui não foi cobrado, eu vou ter que fazer aqui a mais, aí te cobra mais, e às vezes sai mais caro no final para o cliente. Como eu sempre falo, a boa negociação é onde todos ganham. Então, esse sair mais caro, essa surpresinha, às vezes já estava até pintado, o pintor foi lá, amaciou, pintou, aí não foi feito, não foi planejado direitinho, tem que rasgar lá, quebrar a parede para passar conduíte, fiação, para daí ligar mais uma tomada. Olha que transtorno. Então, quando você consegue, num bate-papo, trazer essas nuances, comparativa, a importância do planejamento, que no final o cliente ele tem uma percepção de custo-benefício, uma percepção de valor que vale a pena, você vai trazendo esse valor, e isso muito você pega essas sacadas nessas conversas pessoais. Isso eu tenho falado aqui no canal diversas vezes, podem depois olhar aí, tem alguns vídeos no canal aí, olhem com calma, veja esse vídeo, lógico, primeiro, mas depois dá uma fuçadinha aí que tem muita coisa bacana que vai se interligando e vai fazer você, melhorar aí essa questão da entrega do orçamento e fechar a venda, tá? Então, registre lá, faça as anotações, tire medida, tire foto, peça para o cliente também o que ele tem de documento, de dados, né? Planta baixa, alguma coisa que ele possa te repassar para você juntar o máximo de informações aí para você ver todas as variáveis que tem nessa obra e para você fazer um orçamento redondo, preço justo e, lógico, você ter aí o seu lucro sobre o serviço prestado. Fechou? O segundo antídoto aí, o segundo remedinho, entregar o orçamento pessoalmente, tá? Então, entregar o orçamento pessoalmente para o cliente reforçar a imagem de você, bom profissional. Além disso, esse contato aqui, olho no olho, tá? Dá essa credibilidade, faz com que o cliente fique mais propenso a fechar o negócio contigo, até no momento ali da fala, tá? Então, passar o orçamento pelo WhatsApp, Instagram, Facebook, rede social, no Google, e aí ficar esperando o cliente retornar, fica aquele orçamento da esperança, né? Putz, será que amanhã ele fecha? Será? Aí passa uma semana, será que ele vai fechar? Será que não vai? Então, assim, isso é errado, na minha percepção, porque você dá margem para ele comparar valores e fechar com outra pessoa, tá? Então, é claro que usamos essas formas, assim, de tecnologia, né? Dá para fazer online, à distância, mas, assim, se possível, faça pessoalmente, dê valor para a entrega do seu orçamento. Você pode entregar no envelopinho, com o logo da sua empresa, tá? Tem é diferente você entregar pessoalmente, tá? É lógico, assim, tá? Não vamos falar, pô, Bruno, imagina, não vai dar para eu. O cara tá louco, cara. Eu faço um monte de reparo pequeno ali no dia a dia.
é uma tomadinha, é uma luminária, é um conserto ali, uma coisa de trocar espelhinho, alguma coisa que uma hora eu já resolvo. Não dá para ficar visitando, gerar um orçamento, depois eu vou entregar, e a minha gasolina e não sei o que. Cara, calma aí, respira. Tudo tem exceção, não estou aqui ditando regra. É lógico que quando for algo mais corriqueiro, como instalar a tomadinha, aí tudo bem, né? Parta para meios mais eletrônicos. Use a tecnologia ao seu favor, pois também são valores menores, serviço mais rápido. O cliente entende, ele tem uma noção, tem aí as plataformas como Get Ninjas, por exemplo, que ele tem uma noção ali, você tem comparativos de orçamento, você tem um preço médio para reparo, para serviço assim, ó, papum. O cliente entende e aí ele vai fazer uma escolha que ele perceba um valor e conveniência. Então, se você consegue atender rápido, é um ponto a favor. Se você foi uma indicação, é um ponto a favor. Se você foi referenciado, se viram lá 5 estrelinhas, né? 4, 5 estrelas na internet, na rede social, algum lugar que apareça, você tem uma prova social de que é um excelente profissional. Isso são detalhes que fazem a diferença para daí ele chamar e papum, você já vai no mesmo dia, no outro dia, fez o reparo e recebe. Aí, aí nem vale a pena você ir lá, faz pessoalmente, vou calcular. Quando você está calculando, o outro cara já foi lá, fechou e fez o serviço, tá? É o que eu falei aqui, foi recentemente. A atitude do Zé Faísca que foi lá e fechou, tá? Depois dê uma olhadinha, deixar aqui um card para vocês. Vocês vão lá e ver o cara, por quê? O cara teve atitude, tá? Então, assim, o que eu estou passando aqui é característica para fechar serviços maiores, residência inteira, por exemplo, tá? Mas, né, fica atento, faz diferença. São detalhes que fazem a diferença. Terceiro ponto. A culpa nem sempre é do cliente quando não fecha o serviço. Muitos eletricistas, talvez você, meu amigo, tenha a crença limitante de que a culpa é sempre do cliente quando o serviço não é fechado. Mas o que eu posso dizer aqui para você é que nem sempre a culpa é do cliente. Pois se você não fez uma boa apresentação, se você não apresentou, não deu valor para apresentar o seu orçamento, se você não teve escutativa para escutar a história do cliente, como o meu exemplo que eu dei de que eu toco bateria, se eu fosse o seu cliente, se você não acompanhar a trajetória desde o bate-papo, entrega do orçamento, não deu valor a isso, não conectou com o seu cliente, é quase certo que o seu cliente não vai fechar contigo, tá? Então, há muitos fatores para o cliente não fechar com você, tá? Então, de repente pode até ter uma situação de financeiro, né? Ele, por algum motivo, ele não pode fechar naquele momento. Cara, não fique bravo, entenda, tenha empatia por essa situação, faça um acompanhamento, mantenha o contato, confira se realmente ele não fechou em nenhum lugar, né? Pergunte como que está o andamento da obra. Inclusive, mande sugestões. De repente você está navegando na internet ou está fazendo uma obra que é uma situação similar, um estilo parecido, aí você tira uma foto como está ficando. Tira a foto como era, como está ficando e depois como terminou. Olha só, você na sua obra poderia fazer isso e manda. Pá. Não precisa ficar mandando muita coisa, só manda aquela coisa de dar uma lembrada. O cara tá vendo que você está se importando com a obra dele. Ele não conseguia, não tinha dinheiro e tal, mas você está cativando, você está mantendo um contato aí. Então, numa situação dessa, se realmente o cliente é uma questão financeira e ele parou com geral, você, né, você dá uma sapiada, não, realmente é isso. Quando ele tiver a verba, quem que será que ele vai fechar? Aquele que sumiu no mundo ou esse que deu uma cativada nele? As chances aumentam quando você cativa, gera essa importância, essa empatia com o cliente. Então, ele entendeu que você se importou com a obra dele. Então, dentro dessa questão toda, né, que a gente fala da culpa do cliente, a culpa do mercado, né? Nem sempre é o mercado, nem sempre é o governo, nem sempre é o cliente, nem sempre é o Zé Faísca, os culpados dessa crise por você não ter fechado. Então, assim,
ter essa crença vai te dar um limitante, né? A gente fala de crença limitante, por quê? Você está acreditando nisso, você está acreditando que você não fecha por culpa do outro. E aí você está se justificando. Se em nenhum momento você está olhando que a culpa pode ser sua, tá? Então, entenda, sempre exercite na sua mente o que eu posso fazer para mudar essa situação, tá? Lógico que a gente tem fatores externos, eu falo que, eu falei no vídeo outro dia que fatores externos correspondem a 10% do seu resultado, os outros 90% depende de você. Então, tem fatores externos que realmente influenciam a sua vida, mas colocar a culpa no terceiro, fator externo, Zé Faísca, governo, cara, não vai te ajudar a pagar as suas contas, cara. Não é o que vai te pôr o pão na mesa para sua família, não é o que vai te fazer conquistar objetivos pessoais e profissionais na sua vida, né? Eu quero um curso, eu quero ferramentas novas, eu quero crescer. Cara, não são esses fatores externos que vai fazer você mudar e crescer. Então, por isso, entre em ação, meu amigo eletricista, e pare de culpar terceiros. Você é o responsável pelo seu resultado. Fechou? Então, mesmo com relação aí a quando a gente entra em concorrência do Pica-Fio, Zé Faísca, que cobra mais barato, e aí, porra, aí eu sou eletricista autônomo, profissional, não fecha a venda. Meu, apesar de ter profissionais que rebaixam o piso salarial, o valor cobrado pelo serviço, o seu serviço deve ser diferenciado. Você é o cara que tem uma formação melhor, então vai conquistando. Você sempre tem algo a mais para oferecer para o seu cliente, independente de outros fazerem mais barato, mas eles devem estar oferecendo menos. Então fique ligado, tem espaço para todos. Vai ter aquele cliente que vai preferir, lógico, um profissional mais gabaritado, com uma formação melhor, com experiência, tá? Então, na verdade, você tem vantagens sobre os nossos amigos aí, né? Da concorrência que rebaixa valor. Mas é trazer o que você tem de positivo para trazer esse diferencial para o seu cliente. Pense nisso. Quarto ponto, conheça as normas do seu trabalho. Então, lógico, varia de acordo com o ramo. A gente está falando aqui mais de eletricista, né? Então, tem a norma 5410, em iluminação eu tenho a 8895-1. Então, falando de NBR 5410, é a norma da ABNT que fala de instalações elétricas de baixa tensão. Então, meu, vamos dizer assim, a Bíblia base de todo eletricista. Então, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, fala das instalações de baixa tensão. Então, tem regras ali na norma que você tem que seguir para o correto funcionamento, o correto aplicação segura, eficiente para você fazer essas instalações do seu cliente. Então, fique ligado, siga a norma, beleza? É aquela questão até que eu comentei lá, de você misturar as cores do fio, não ver a bitola, tudo isso faz parte da norma. Tem também a NR10, que fala da segurança em instalações em serviços de eletricidade, tá? Então, também, o que fala a NR10? Ela fala de prevenir, garantir que não haja acidentes em nenhuma etapa de trabalho com relação à eletricidade. Então, seja na etapa do projeto, seja na etapa da instalação, nos testes, na operação, na manutenção de instalações elétricas. Então, ela está também amparada aí na CLT, né? Está parada nas leis, Código de Defesa do Consumidor. Então, use, fique atento, utilize. E uma terceira situação que é bom ficar atento aí, uma terceira norma, é a variação com relação ao sistema elétrico em diferentes estados, né? Então, tem as questões de níveis de tensão elétrica. Então, as concessionárias em cada governo têm normas. Lógico, tem uma situação federal, Brasil, mas pode ter algumas peculiaridades
regionais, que é bom ficar atentos aí como que é o funcionamento da norma. Então, tem norma, prefeitura, governo, tá? Então, para essas conexões aí das instalações elétricas, que vem das concessionárias, seja para conectar para casas, para comércios ou para indústria, tá? Então, você, meu amigo eletricista, é o principal elo de comunicação entre cliente e entre ali a concessionária que essa energia vai entrar na sua residência e aí o cliente vai ter a energia elétrica para ele, por exemplo, ter luz, igual eu estou tendo luz aqui para fazer esse vídeo, ter energia para eu ligar o computador, a câmera, o microfone para chegar minha imagem e som aí para vocês, dentre outras coisas, tá? Então, a sua função é de extrema importância e é muito importante você conhecer as normas que regem aí a sua profissão como eletricista, tá? E o quinto ponto é o que eu falei do misturar o CPF e CNPJ. Então, tenha sempre os gastos da sua empresa e pessoais separados, pois quando você mistura, eu comentei, né? Você vai misturar os gastos profissionais e pessoais, sua renda acaba virando uma bola de neve, você pode estar pagando para trabalhar, você não entende onde você está tendo lucro, então não existe essa frase clichê, eu aprendi a trabalhar assim, sempre fiz desse modo e vou continuar fazendo. E é vida que segue, deixa a vida me levar. Meu amigo, a vida profissional é aprendizado e a gente tem que verificar como fazer melhor a cada dia. Melhorar processo, melhorar produtividade, ver como vender mais, ver como lucrar mais, ver como eu liderar um ajudante, tá? Então, assim, fique ligado, junte, entenda, reveja aqui os pontos negativos que eu passei, dos erros que você precisa melhorar, e aí use os antídotos. Então, o primeiro antídoto é passe o orçamento depois que você visitar a obra, considerando, lembre-se, obras que não são ali servicinho de meia hora, uma hora, coisa que você vai ficar dias na obra. 2, entregar o orçamento pessoalmente, mesma pegada. É a etapa que segue do outro. Terceiro, a culpa nem sempre é do cliente quando não fecha o serviço. A culpa nem sempre é de fatores externos, da concorrência, tá? Quarto, conheça as normas do seu trabalho, tá? Então, principalmente ali NBR 5410, NR10. E quinto, não misturar CPF e CNPJ. Entenda que você tem que separar isso aqui para entender aonde você está lucrando, que tipos de serviço você lucra mais, quais você gasta menos tempo. Você pode ir para uma série de fatores com dados na mão. Fechou? Que mais? É isso. Deixo novamente aqui o convite para você se inscrever no canal Método EF2X. Papo reto para você, eletricista. Se inscreva, ative o sininho aqui para receber as notificações toda semana aí, 2 ou 3 vídeos na telinha para você, beleza? E até o próximo vídeo. Obrigado.